Muito bom dia, feliz sábado a você que está nos acompanhando de casa. Esta programação ela está sendo transmitida, nós não estamos presencial devido ao feriado. E onde quer que você esteja, compartilhe esperança, compartilhe a programação, porque nós começamos uma nova série sobre saúde mental e eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir a mensagem que será trazida hoje para nós. Mas, sendo um dia especial, eu convido a você a cantar com a gente, a louvar com a gente, a prestar culto a Deus. Deus possa abençoá-lo nesta manhã, que Deus possa falar com você através do louvor, através da pregação e através da oração. Do jeito que você está, eu te convido para fazer uma oração. Maravilhoso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, por esse dia maravilhoso, por esse presente, por podermos estar aqui na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Pai, viemos aqui para ouvir a Tua voz, para encontrarmos um pouquinho de alento aos nossos corações, para ouvirmos das Tuas promessas, para estarmos mais conectados contigo. Fala conosco, Senhor. Nos abençoa e abençoa também a todos que estão neste momento confraternizando, num acampamento, ou num passeio, num momento de descanso, que o Senhor possa estar com todas as pessoas, com todas as famílias. E que a Tua palavra possa alcançar cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Cante com a gente, Vim para adorar-te. Dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Como te agradecer pelo dom de viver entre os amigos. Sei que nada sou sem ti, por isso meu viver só louvarei a ti, Senhor. Quero mais pecar, não quero mais, por que fazer ele sofrer? Mais um TA 360. E você, espero que esteja acompanhando Dose Diária. Essa é a minha expectativa. É um dos projetos liderado pelo pastor William e que todo dia ele passa um pedacinho da lição numa vinheta de 1 minuto e meio, 2 minutos, que leva à reflexão do que nós estamos estudando essa semana. O nosso comprometimento aqui no TA é com a verdade, com as nossas vozes, os nossos pensamentos e essa pluralidade que ecoa a breve volta de Jesus. E o nosso guia de estudos, como eu sempre falei, é Administradores Fiéis à Espera do Mestre. E esta semana estudamos o episódio 7, aos mais pequeninos irmãos. Você já deve ter ouvido muitas pessoas criticando a caridade. Alguns acham que a caridade é um meio pelo qual é possível dominar os pobres por meio da classe dominante. Outros acham que a caridade é uma estratégia para prevenir a eclosão de lutas entre o capital e o trabalho. Outros até acreditam que a caridade reforça a condição da miséria do outro, gerando uma dependência parasitária, prejudicando os esforços de reabilitação e capacitação do indivíduo. Aquela ideia de que dar o peixe atrapalha o desenvolvimento e não ensina o indivíduo a pescar. E, por outro lado, a Bíblia diz: sempre haverá pobres na terra. Então, diante desse cenário socioeconômico, como lidar com os pobres? Deus aponta uma saída. E vamos rever nesta manhã com 2 convidados muito especiais, o Dr. Lucas, a professora Sara. Podem subir. E vamos rever o que estudamos durante a semana. Podem se assentar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos entre irmãos para rememorar o que estudamos durante a semana. Convidamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo, nosso Deus, para estarmos conosco, para trazer à mente tudo o que estudamos e que possamos ser abençoados e abençoar quem esteja nos ouvindo agora. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que lição sensacional. Gostei muito de estudar essa lição essa semana. E, Dr. Lucas e professora Sara, aos mais pequeninos. Em algum momento da nossa vida a gente já se sentiu pequenino, né? Com certeza. E aí, qual foi o... Temos o sábado aqui, né? Que já começa com o verso áureo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita
ele diz: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Qual foi o ponto alto da lição de sábado? Bom dia, Sara, bom dia, Marli, bom dia para você que está conosco. Foi bem interessante, né? Aos mais pequeninos irmãos. Quem seriam os pequeninos irmãos? Seriam as crianças? Também. No caso, são pessoas que são consideradas diminuídas, vamos dizer, né? Aí aqui a gente pode colocar nesse grupo os seguintes indivíduos, os estrangeiros, ou então, que hoje, antigamente, né, no tempo da Bíblia, eles eram chamados estrangeiros, né? Que deixavam as terras deles por causa de guerra ou de fome, mas hoje em dia são os famosos refugiados, né? Que muitos deles, eles fogem da sua terra também por guerra, por falta de oportunidades, e vão se, entre aspas, aventurar numa terra para conseguir desenvolver, conseguir viver de uma forma digna, né? A gente também tem os órfãos e as viúvas. Então, por isso que eu falei que pequeninos, crianças entram, os órfãos. E, no caso, os órfãos, eles são crianças que perderam os pais, ou, às vezes, são até abandonados pelos pais, né? Eles podem ter perdido os pais por qualquer causa, né, de guerra, fome. Às vezes também perdem os pais por estarem presos também. E as viúvas são aquelas que perderam os cônjuges, né? E geralmente são idosas, mas não todas, né? E elas acabam sendo os chefes da família. Então fica bem complicado para essas pessoas, esse grupo de pessoas, para eles conseguirem ter uma vida digna e uma vida boa, né? Que nem pessoas que não estão aqui nesse grupo. E aí essa semana a gente viu que nós somos gestores de negócios, certo? Então, assim, como a gente tem toda a parte da mordomia, né? Que a gente tem que fazer a gestão da nossa vida financeira, nossa vida, a nossa saúde, a própria terra, a gente também tem que ajudar o próximo. E Jesus deu essa ordem, né? Amar primeiro ao próximo, como a ti mesmo, e ele deixou esse exemplo e acabou deixando também uma ordem, né? Então, eu acabei falando todo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu entendi o que você quis dizer. Exato, mas é que eu acabei falando tudinho. Desculpa, Sara. Imagina. Você fez uma abertura do sábado, perfeito. A gente pode... Me empolguei. Não, a gente pode... A Sara vai fazendo o domingo. E o importante é a gente explanar o que nós estudamos. E você falou algo importante. Deus deixou isso como um dever, não é uma opção. É opção. Eu ajudo se eu quiser. Sim e não, né? Você não é obrigado a ajudar, mas vamos lembrar que ele mesmo, o que eu digo, Jesus falou que toda vez que você ajuda a uma pessoa, você está ajudando a ele, né? Porque, querendo ou não, nós todos somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, querendo ou não, se você faz bem para alguém, você está fazendo bem para Deus. Dá a alguém água para beber se está sentindo sede. Engraçado, sabe o quê? Que a gente pode até incluir nessa parte os nossos inimigos, né? Porque muitas vezes nós somos seres humanos. E eu digo também assim, por mim às vezes, atualmente não tenho inimigo, mas quando eu tinha concorrentes, vamos usar essa palavra para não usar inimigo, que é muito pesado. Quando eu tinha concorrentes, você querendo ou não, às vezes, sobressair o concorrente. Não, a gente tem que evitar ter concorrente, evitar os concorrentes, evitar inimigos e ajudar todos, né? Sem distinção. Obrigado. Sara,
e aí o domingo, o que você encontrou? A vida e ministério de Jesus. E aí, o que teve de ponto alto? Vida e ministério de Jesus, né? Aqui, Marli, é o grande exemplo que Cristo deixou para a gente, né? Vem trazendo que Jesus atendeu a população mais vulnerável da sua época enquanto esteve aqui na Terra, né? E naquele tempo pensava-se o quê? Que a pobreza era consequência do pecado, né? Então, os mais vulneráveis da sociedade, eles eram de fato excluídos. E Cristo traz essa contrapartida, né? De atendimento aos mais vulneráveis. Eu coloquei aqui o que o ministério também ele vai além da ajuda financeira, né? Algo que a gente tem tratado bastante aqui no terceiro ato, a questão da nossa saúde emocional. Então, às vezes a gente foca na questão do alimento, a gente foca na questão do financeiro, né? Mas quantas vezes a gente tem uma pessoa próxima a nós que precisa do nosso auxílio, da nossa ajuda, do nosso apoio, né? E Cristo foi este apoio para muitas pessoas enquanto Ele esteve aqui na Terra, né? Então foi o exemplo que Ele nos deixou, dos pobres serem os mais desprezados, mas que devem ser os acolhidos. E dentro da nossa gestão, como a lição faz a abertura, né, como o Lucas comentou, que nós somos gestores. Isso é uma palavra muito forte, né? Porque quando você é gestor, você é líder. Você é um líder do ministério de Cristo. Então, a gente se torna gestor dos nossos próprios recursos, tanto dos recursos quanto do nosso tempo, para ajudar aqueles que precisam. Eu achei interessante isso que você falou, né? Porque naquela época as pessoas pensavam que a pobreza fosse uma maldição. E existem doutrinas religiosas que pensam também isso, que vai se perpetuando ciclos, porque em algum momento você viveu uma vida miserável, ou foi uma pessoa má, e aí você tem que fazer a paga disso em algum momento da sua vida. E, na verdade, Cristo ele veio quebrar essas algemas, né? Então, em Isaías 6, versículo 1 e 2, ele fala isso, né? Ele foi enviado para pregar as boas novas, curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos, pôr em liberdade aos algemados. E, em algum momento da nossa vida, o Dr. Lucas comentou isso, explicou muito bem quem são os órfãos, as viúvas nos dias de hoje e tal, mas em algum momento da nossa vida, ele é médico, então em algum momento a gente vai ficar doente e vai cair na mão dele. E quando a gente estiver fragilizado, quando a gente estiver no leito de um hospital, a gente não vai querer que alguém venha orar por nós, a gente não vai querer que alguém dê um alento, dê um olhar, dê uma atenção, dê um carinho, um afago. Então, em algum momento, a gente vai estar naquela situação de viuvez, ou de fragilidade, ou de quebrantamento, que nem o seminário de palestras de saúde, tanto a questão mental e emocional, que estão coligadas uma com a outra. Em algum momento, a gente vai estar no fundo do poço. E Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa mola propulsora. É isso que é bonito no Evangelho. Você não desceu, mas você vai descer. Mas eu vou estar ali para te tirar. Exato. E nesses momentos que a gente passa na vida, acredito que todas as pessoas, né, passam por este momento. Deus também coloca anjos na nossa vida, né? Que nos atendem, que nos acolhem, que nos ouvem. Certa vez eu acompanhei, né, um processo de enfermidade junto com uma amiga, e um dia ela me ligou e falou assim: Sara, eu só quero chorar. Eu falei: chora que eu estou te ouvindo, né? Então, em alguns momentos, mesmo a gente distante, uma ligava para a outra de madrugada, é a nossa hora de orar. Então, assim, são esses momentos também que as pessoas precisam, e a gente também, como eu disse, precisa administrar o nosso tempo
a favor daqueles que precisam de nós, a favor da nossa oração, do nosso apoio emocional e do nosso companheirismo. E a tônica da vida de Jesus foi demonstrar uma religião pura, sem mácula, né, como está na nossa lição, do nosso guia de estudo, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Isso está em Tiago 1:27. E é o que você falou, isso revela a nossa prioridade enquanto irmãos, né, em Cristo. Porque hoje eu não estou doente, hoje eu não estou órfã, hoje eu não estou viúva, mas se tudo der certo e vivermos muito, um dia nós vamos passar por essas experiências. E aí, sobre a segunda-feira, provisão de Deus para os pobres. Eu grifei aqui um texto que está em Salmo 41:1. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no tempo da angústia. Então, é uma promessa, né? Uma das promessas que Deus deixa para a gente. Que, de fato, quando a gente atende, um dia nós também seremos atendidos. Não que a gente vá fazer hoje, né, dando com uma mão para receber com a outra, né? Mas é aquela questão de que quando a gente faz, a gente também, uma vez que nós somos anjos para algumas pessoas, a gente também recebe anjos na nossa vida também. É verdade. É interessante também que Deus, ele deixou, desde o tempo do Monte Sinai, uma coisa para o povo israelita, que achei bem interessante. Que assim, durante 6 anos, eles podiam semear, colher e tal, mas no 7º não. O 7º seria o descanso da terra. Mas esse descanso da terra, querendo ou não, a terra ia produzir. E aí eles deixavam o que a terra produzia para os pobres, que não tinham comida nem nada, e os pobres ainda deixavam alguma coisa para os animais comerem. Eu achei muito interessante isso. Outra coisa interessante é o seguinte, eles tinham chamado assim de o Redentor, que era um parente próximo. Esse Redentor, ele tinha a obrigação de resgatar e libertar um membro da família que estivesse em alguma necessidade, seja ela de escravidão, de pobreza ou miséria. E aí, era obrigação da pessoa também, assim, se tivesse alguém que ficasse viúva ou viúvo, tinha alguém, um redentor ou a redentora, tinha que casar com essa pessoa. E aí, no caso, casar a viúva sem filhos do seu irmão. E aí ela não ficava desamparada. Então, os judeus, eles tinham essa obrigação aplicável, não apenas mas o único problema é assim, era apenas entre eles. Mas é uma coisa interessante, eles se chamavam de Redentor por causa disso, né? E aí Jesus, para variar, ele vem com mostrar que não é só assim, não só entre eles, tem que ser entre nós todos, né? Então ele coloca a história do samaritano. Aí a ideia seria geralmente dos judeus, né, que é só laço de sangue, mas aí o samaritano, ele é um estrangeiro e desprezado. E aí o redentor da história seria o parente próximo do judeu espancado. Ele foi deixado para morrer na estrada. E o dever de amar o próximo faz parte dos 2 grandes mandamentos, sobre os quais todos, estou lendo, tá? Vocês já perceberam, mas aqui fica mais fácil lendo aqui. Sobre os quais toda a lei e os escritos dos profetas estão estabelecidos. Significa que precisamos amar uns aos outros, porque todos são próximos, ou seja, redentores. Em algum momento, a palavra próximo evoca o amor compassivo e prático que Deus ordenou que as famílias em Israel demonstrassem. Esse amor deve ser estendido à humanidade como um todo. Então é interessante isso, porque Jesus vem e mostra que não é só na família.
você tem que mostrar o amor até para uma pessoa que está ali na estrada, que você não conhece, espancada, só o fim da vida, quase. Obrigado, Hélio. E Jesus foi Se o interessante. nosso Senhor morreu por todos, então a nossa atitude deve ser imparcial, né, nesse sentido. Ainda explorando a segunda-feira, no último parágrafo, em contraste a tudo isso que você acabou de falar, ele coloca que na Inglaterra houve um princípio político chamado darwinismo social, em que muitos pensaram que não só havia imperativo moral para ajudar os pobres, ou seja, não deveria inclusive ajudar os pobres, né? Mas de fato os pobres eram uma força da natureza e que só os fortes deveriam sobreviver, né? Então, quem era pobre, miserável naquele contexto socioeconômico e político, que não conseguissem emergir socialmente, deveriam sucumbir, porque senão iria atrasar o tecido social, né? Ele até fala nessa questão. Isso é extremamente cruel. Eu fiquei curioso. Pesado isso? Sim, demais. Eu fiquei curioso. Quando eu vi assim, darwinismo social, eu falei, interessante. Aí eu fui lá no Google e li bem pouco assim. Então, querendo ou não, o darwinismo, em outras palavras, ele acabou semeando o racismo, o preconceito. Então, assim, era assim, você tinha dinheiro, então você é superior e você vai ter alguém para você que precisa de você, então você é superior. Porque você é superior. Engraçado que ainda, hoje em dia, infelizmente, a gente encontra pessoas próximas que acham, porque tem alguma coisa que é superior. Que por ter um carro importado, por morar num lugar super bom, que é superior às outras pessoas e não quer contato. É triste. Mas o darwinismo foi isso. Foi o início na Inglaterra, no Reino Unido, né, ali no América do Norte e alguns outros países lá da Europa. Foi onde existiu mesmo. Foi 1900... não vou lembrar. Século XIX, 1800 e alguma coisa para frente. Então, nós, como adventistas do sétimo dia, que nós cremos no criacionismo literal, né, na criação, fica difícil fazer essa aplicação do darwinismo, seja biológico e o social também para a gente não funciona, né? Porque aqui em Deuteronômio, inclusive eu fiz a abertura, né, falando assim, que Deus disse que sempre haverá pobre na terra. E aí, então, um darwinista social pode falar, bom, se há pobre na terra, o problema não é meu. O importante é que eu não sou pobre. Não é verdade? Mas Deus deixa bem claro, Ele deixa uma ordem. Eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. E por isso que vem toda essa questão de sustentabilidade que já existia naquela época. Olha que princípio complexo e moderno, já naquela época, que você muito bem explanou, a questão do descanso da terra no 7º ano. Então, tinha todo um princípio de sustentabilidade. Né? Muito bonito isso, eu fico assim encantada mesmo. E aí, nós temos na terça-feira o jovem rico. Esse deu trabalho. Né? Emocionalmente, quantos que não pensam como ele? De fato, aqui a lição ela vem destacando que o relato do jovem rico, ele aparece nos 3 evangelhos, né? Em Mateus, em Marcos e em Lucas, de tão marcante que foi. Foi uma presença curta, né? No evangelho, mas foi marcante. E aí, vem destacando que o jovem, de fato, ele tinha muitas riquezas. Ele seguia, ele teve esse encontro, ele foi até Jesus, né? E o estudo vem destacando que Jesus fez o mesmo convite que ele fez para os 12, né? Vem e segue-me. Vende, dá tudo aos pobres e segue-me. Por que Jesus fez esse convite?
porque ele nos conhece, né? Ele sabia que o Deus do jovem rico no coração dele era o dinheiro. E ele precisava se libertar disso. Não é que é uma regra a gente vender, né, tudo que tem, se livrar de tudo. Não é errado você ser rico. Não é errado você ter posses, né? O errado é quando a gente coloca as posses no lugar do Senhor, ou qualquer outra coisa na nossa vida no lugar do Senhor. E a questão do jovem rico foi essa, porque ele tinha o dinheiro no lugar, no coração, no lugar de Deus. Então ele se entristeceu e foi embora. E não há mais relato do jovem, né? E aqui vem comparando qual foi a troca que ele fez. Porque quando a gente aceita a fazer essa troca, a gente tem uma herança eterna, né? E o jovem, ele trocou pela herança terrena. Quando ele procurou Jesus, né? E Jesus começou a falar dos 10 mandamentos, e ele falou, eu faço tudo isso. Então, eu entendo que a obra ele fazia, de certa forma ele fazia a obra, e ele nunca entendeu que foi graça. Exatamente. Exatamente. E ainda no terça-feira, já no finalzinho assim, eles falam sobre a riqueza, que em Eclesiastes, eu até achei aqui, posso ler? Pode. Que em Eclesiastes diz que a riqueza, ela pode ser insatisfatória. Não é condenação, mas é insatisfatória. Se você quiser acompanhar, está em Eclesiastes 5, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui? Se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de homem rico não lhe trará tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. E no verso 19, acaba dizendo assim também. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então assim, Deus dá riqueza. Mas a gente tem que lembrar que o dinheiro não compra tudo, né? Ele não traz... Às vezes ele pode não trazer paz nem felicidade. E aí em Marcos 8:36 diz assim, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, é isso, riqueza é bom, quer dizer, deve ser, né? Eu não tenho. Nem eu. Mas temos que, se no caso vier a riqueza para a gente um dia, a gente tem que saber também tudo que pode até ir embora de uma vez e ficar sem nada. Então a gente tem que valorizar o quê? O nosso coração e a Deus. Está tudo certo. Vou aproveitar esse gancho que vocês começaram a falar do jovem rico, porque nós temos um jovem rico e um homem, acredito eu, talvez de meia idade para mais, que é o Zaqueu, que também era rico. E qual foi a diferença entre Zaqueu e o jovem rico? Porque ambos tinham muito dinheiro, né? Eu achei assim, foi legal a lição essa semana, porque ela conseguiu colocar ambos, né? Por que a gente acredita que foi salvo, aceitou o evangelho, aceitou Jesus, e o outro foi, embora que nem a professora Sara disse, ele foi contrariado, né? Exatamente. Eu achei interessante também, até em casa eu estava compartilhando da lição com meu esposo, né? E eu falei, que legal, eu trouxe 3 diferentes personagens, né? Provavelmente, com certeza, de idades diferentes, em situações diferentes, né? Para a gente poder fazer essa análise.
Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Claramente na Bíblia diz que ele cobrava além do que era devido. Então ele enriqueceu de forma ilícita também. Né? Ilícita. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus ele não precisa falar como ele falou com o jovem rico. Vai e vende tudo que tem. Ele se ofereceu. Porque ele percebeu que estava errado. E só uma parte, se você me permite. O Zaqueu, eu tenho a sensação, isso na minha mente, na minha imaginação, eu imagino ele de um homem de 60, na minha cabeça, pode ser até que não seja, no céu eu verei isso, mas para mim ele já é uma pessoa mais velha que o jovem rico. E vai de encontro com aquilo que o doutor falou. O dinheiro não traz felicidade, porque percebe-se que ele não estava feliz com todo o dinheiro arrecadado, não é, doutor? Exatamente. Tanto é que ele era odiado e chamado de pecador, né? Então, eu acredito assim, ele tinha dinheiro, Não tinha amigos. não tinha amigo, era odiado, saía na rua, então ele deveria ser bem solitário, né? Com certeza. E ainda, vamos assim, aprofundar essa questão. Você veja que não partiu de Jesus falar, olha, venda tudo e me segue. Já partiu dele, né, como você falou. Exatamente. Então, já demonstrou que ele não tinha apego, né, ao dinheiro. Por mais que assim, vê que ele cobrava, né, além do que era devido, a lição vem trazendo aqui que, de fato, embora não saibamos o que Jesus disse antes, né, na conversa, enquanto esteve com ele em casa, Zaqueu é quem primeiro fala em dar dinheiro aos pobres, né, em contraste do que aconteceu. E aí o Lucas tinha comentado sobre o bom samaritano, e aí eu tinha retomado, né, nos meus pensamentos enquanto eu estudava, que ao mesmo tempo que ele também socorreu, ele pagou as despesas. Sim, sim. E ainda disse, quando eu voltar, se tiver algo para acertar, eu vou e vou quitar a dívida. Exatamente. Né? Aí da mesma forma que Ele foi bastante liberal, né? Exato. E eu penso assim, da seguinte forma, como Zaqueu, acho que percebia todo aquele enriquecimento dele, ele falou, dou até 7 vezes. 4 vezes. 4 vezes mais eu restituo. Exatamente. Muito bem. E aí nós temos a situação de Jó, que o doutor também comentou, né? Em algum momento ele teve muito, um dos homens mais ricos que viveu na Babilônia, acho que foi na Babilônia, não. E, de repente, perdeu tudo, em um dia. Sabe o que é engraçado? Meu pai faz um sermão sobre Jó. Eu gosto desse sermão dele. Então, ele meio que, não sei, encena, vamos dizer. Ele traz como se fosse uma encenação. Pronto, uma encenação. Porque a história de Jó é o seguinte. Começa ali, numa reunião no céu, e aí vem o inimigo, né, Satanás, e ele fala sobre o Jó. E, Jó era tão íntegro, tão, assim, tão bom. Tão perfeito no sentido de integridade, Sim, né? Que Deus, entre aspas, colocou a mão no fogo por ele. Ele fala que Jó era meu servo. Ele usa assim, meu servo. Fala que ele é íntegro, reto, e um homem que teme a ele e evita o mal. Se Deus está falando isso de um ser humano, porque o ser humano, ele fala, maldito o ser humano e confia no outro ser humano. Mas ele confia em Jó. Então, se ele confia em Jó, né? Tipo, cara era o cara. E aí, assim, Jó, ele tinha uma vida muito boa. Porque Deus era o queridinho de Deus. Não estou usando queridinho aqui num contexto de diminuir, nem fazer, mas era uma pessoa querida. E quando você tem uma pessoa querida, você quer dar o melhor para ela. Então, Jó tinha o melhor. Jó era rico,
tinha filhos, tinha saúde. Era um cara muito bem e bom. Ele era tão íntegro que ele fazia holocausto por causa do pecado dos filhos dele. Sim. Pensando que se meus filhos pecaram contra o Senhor, vou oferecer holocausto. E eu li, não sei se foi, acho que foi no comentário da lição dos professores, que Jó também ele ajudava aos necessitados. Não sei se foi. Ele era liberal, a lição fala mesmo. Então foi na lição, que ele dava... Ele era um mordomo fiel Isso. e ajudava a todos. Ele não esperava nenhum mendigo se aproximar para pedir dinheiro, né? Ele ia lá e ajudava. E ele se compadecia dos pobres, das viúvas, órfãos e as pessoas que necessitavam. Jó vou te falar, eu acho. Você é fã de Jó? Eu sou fã. Eu acho que esse daí é o meu personagem preferido, porque você passar pelo que ele passou, perdeu família, perdeu tudo, tava lá só o pó, quase. Se coçando lá, se acabando, ainda com uma mulher lá no ouvido dele, amaldiçoa Jesus. Os amigos que foram embora, né? Nossa, Os como é que amigos o acusaram. Sim, e como é que aguenta esse povo todo? E ele disse, vim nu e nu eu vou voltar. Sim, manter tudo, vixi. Manter-se fiel. Olha, ele é o meu personagem favorito. Eu acredito que foi no Desejado de Todas as Nações. Na verdade, vamos discutir um pouco mais sobre Jó, porque eu também sou fã de Jó. Ele estava... primeiro, por que Satanás estava no céu? Satanás estava, digamos assim, numa audiência com Deus, porque ele tem a chave da terra, porque o casal edênico falhou. Então, ele se tornou proprietário deste planeta por um tempo. E como os outros cidadãos do mundo, de outros mundos, tinham esse momento com Deus, ele tinha essa prerrogativa de também acessar o céu para ter essa audiência. E como ele é acusador, ele chegou e Deus falou assim, você viu meu servo Jó, como é íntegro e reto, e ele é fiel a mim? Então, Satanás quis debater do tipo, íntegro e reto, porque você dá tudo, porque é o seu queridinho. Quero ver tirar tudo dele se ele não vai te amaldiçoar. E Deus falou, toque nele, Mas só... Não na vida. Não na vida, porque a vida dele me pertence. E aí ele já foi em derradeiro e fez tudo o que fez com Jó. Mas o mais bonito disso tudo, Lucas, é que a história de Jó realmente me emociona muito, porque... Eu sou mãe, eu imagino o que é perder um filho. Imagina Jó que perdeu os 10. E Deus restituiu tudo em dobro. Sim. Mas os seus filhos estavam no céu e Deus os guardou. Amém. Então, a beleza desse evangelho realmente nos fortalece a entender que ainda que percamos todas as coisas, a nossa alma está protegida. Com certeza, amém. Amém. Com certeza, amém. É uma história... simplesmente, sim, fantástica. Fantástica. E aí nós estamos já nos momentos finais, está acabando o Teatro 360, e eu gostaria que vocês fizessem um breve comentário, ou um versículo que mexeu com vocês essa semana. Mexeu muito comigo, né? Ao estudar a lição, a gente vai buscando também outros apoios, né? Para a gente buscar outras informações também, acrescentar. E aí eu me atentei para Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Uma passagem muito conhecida, né? E aí a gente faz essa análise. O sal ele é para dar sabor, para preservar, né? Então, se o sal ele não está no alimento, ele não faz diferença nenhuma. Se eu, enquanto cristã, enquanto seguidora de Cristo, não estou no meio das pessoas, agindo no meio das pessoas, eu não vou fazer diferença nenhuma. Eu tenho que estar no meio. Nós temos que estar no campo para poder fazer a diferença. O versículo que se segue é: vós sois a luz do mundo. E aí eu vi a análise de um pastor falando sobre o holofote, igual a gente tem aqui no teatro, que ele ilumina aqui o palco. A intenção dele é o quê? É dar foco em quem está falando aqui na frente. Quem está falando, quem está cantando, né?
E a mesma coisa somos nós. Nós somos a luz do mundo, não para iluminar a nós mesmos, mas para direcionar a Cristo. Então, para direcionarmos a Cristo, mais uma vez, a gente precisa estar no meio, fazer a diferença no meio da nossa comunidade. Amém. E você, Lucas? Eu, usando aquela frase, Jesus falou que nunca deixará de haver pobres na terra. Eu diria que não só pobres. A nossa terra, a gente vive em pecado até Ele voltar, Jesus voltar para nos buscar. Então, enquanto Ele não voltar, vamos ter pobres, vamos ter viúvas, vamos ter estrangeiros, qual que é o nome? Órfãos. Órfãos, refugiados. Vamos ter refugiados, órfãos, vamos ter todas essas pessoas nessas situações. E o que a gente pode fazer é tentar ajudar com o que a gente tiver. E se você é uma pessoa que se considera, ou você sabe que você tem uma situação financeira boa, cuidado, porque isso não te faz melhor que ninguém. Deus pode estar te abençoando, mas não significa que por Ele estar te abençoando você é melhor que ninguém, não. Não esqueça que quando a gente morrer, a gente não leva nada disso, e nada disso vai para o céu também. Não estou aqui querendo dizer, acaba com a sua riqueza dando tudo para os pobres, mas reflita bem, não deixa isso fazer o seu Deus, a sua riqueza ser o seu Deus. E vamos sempre ajudar uns aos outros, nem sempre com dinheiro, às vezes pessoa próxima, como você falou da sua amiga que estava doente. Vamos ajudar, né? Sempre tentar ajudar. É o que eu tento fazer isso. Eu atualmente não tenho, não tenho muito dinheiro, não tenho dinheiro, na verdade, não tenho dinheiro, não sou rico. Mas quando eu sei que eu posso ajudar alguém, eu ajudo. É isso aí. Marli, só um minutinho. Enquanto eu estava estudando a lição nessa semana, me remeteu muito ao ministério de Cristo aqui, a uma série que eu e meu esposo começamos a assistir, The Chosen. Excelente. Para quem ainda não assistiu, comecem a assistir. A gente vê um Jesus maravilhoso, amável, que acolhe, que transborda da tela para fora. Vale muito a pena. O TA chegou ao final, mas nós teremos muitos mais TAs para estudarmos, muito mais Bíblia para discutir, e que você fique sempre ligadinho no nosso canal. Nós vamos ficar muito contentes se vocês também fizerem comentários, porque nós estamos atentos a vocês também, que está aí do outro ladinho. Ora para nós, Sara, por favor. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou a Tua palavra para estudarmos, aprendermos mais de Ti, examinarmos o nosso coração e andarmos mais, Senhor, a cada dia ao Teu lado. Nos ajude, nos dê força, nos dê esclarecimento, perseverança e humildade, para que possamos, Senhor, ajudar aqueles a que precisam de nós. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela participação de vocês. Feliz sábado. Olá, meus queridos, como vocês estão? Um feliz sábado a todos vocês que estão nos assistindo aí, estão curtindo esse paredão bíblico aqui, muito especial que a gente está tendo. E para quem não me conhece, eu sou a Dani, eu sou diretora da ASA aqui da Comunidade Adventista Terceiro Ato, e hoje eu vim apresentar um pouquinho para você o que é esse projeto, tá bom? Esse projeto é um projeto muito lindo que nasceu lá no coração de Deus e ele precisa urgente nascer nos nossos corações, meus queridos. É isso mesmo. Afinal de contas, é isso que a gente está estudando nessa linda lição, nessa lição maravilhosa desse trimestre, que trata exatamente isso, que nós somos mordomos do Pai. E o que Ele quer que a gente faz, que a gente cuida dos pequeninos, dos mais necessitados,
E essa é a nossa função. Essa é a função da asa. A função da asa é fazer o meio de campo daquela pessoa que quer ajudar e que já é muito grata a Deus por tudo o que o Senhor tem providenciado na vida dela. E ela quer compartilhar com outra pessoa, com outras pessoas até. E a asa faz esse meio de campo. E tá bom? Então eu convido você que quer ajudar outra pessoa e não sabe por onde começar, procura a gente. Eu sou a Dani, você pode me procurar, você pode procurar o pastor William. Qualquer pessoa aqui dessa equipe maravilhosa do terceiro ato, qualquer pessoa aqui vai te orientar, vai buscar o que é melhor e vai te indicar, tá bom? Por onde começar e vamos ajudar o próximo. É isso mesmo. É um trabalho de formiguinha, sabe? A gente começa um pouquinho, vai fazendo, vai tomando gosto. Quando você vê, você tá levando marmita na rua. Tá bom? É isso aí, gente. Era só um recadinho, que vocês fiquem na paz do Senhor, com muita alegria, com muita felicidade, nesse sábado maravilhoso. Um super beijo para vocês. Tchau. Espero que você que está em casa esteja feliz neste momento, esteja com o coração alegre, para que a gente possa adorar a Deus. E neste momento de adoração, é importante lembrarmos sempre que as nossas ofertas, os nossos dízimos, fazem parte da adoração a Deus. E essa adoração deve ser com o coração alegre, com o coração feliz, da mesma maneira que cantamos ao Senhor. Existe um texto que certamente você conhece, em Mateus 6:21, que diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Reflita comigo aí, você que está em casa, você que está no carro, em algum retiro espiritual nesse dia, onde está o seu coração? Certa vez uma comunidade fez uma força-tarefa para poder ajudar as pessoas mais carentes do bairro. E no grande dia, chegando ali, as pessoas começaram a levar o grupo musical cantando e começaram a levar as suas ofertas. Começaram a levar alimentos, começaram a levar roupas. Existia um jovem acompanhando tudo aquilo. E esse jovem, então, quando percebeu que já era o último, ele queria ofertar, mas ele não tinha como. Ele, então, levou uma cesta e as pessoas perceberam que aquela caixa de uma cesta básica estava vazia. Mas ele continuou e foi do final da comunidade, da igreja, até o altar. E quando chegou no altar, ele colocou aquela caixa vazia, entrou naquela caixa e disse: eu vou ofertar a minha vida ao Senhor. E essa história eu gosto bastante porque muitas vezes, no mundo em que vivemos, nós não temos rendimentos, não temos vencimentos e ficamos preocupados. Mas o Senhor quer o nosso coração. E onde está o seu coração é onde você deve adorar a Ele. Então, se nesta manhã você teve vencimentos e você pode devolver o seu dízimo ou ofertar através do 7Me, do aplicativo, você pode fazer neste momento. Mas se você não tem, você pode ofertar a sua vida ao Senhor. Você pode dedicar o seu dom, o seu talento ao Senhor. E que essa seja a nossa ideia principal. Ofertar a Deus tudo o que temos e tudo o que somos e onde está o nosso coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Só a igreja. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Santo e eterno Deus, neste momento pedimos que o Senhor aceite a nossa oferta, os nossos dízimos, mas também aceite o nosso coração. Providencie, ó Pai, se assim for de sua vontade, os meios para que a gente possa te adorar através dos nossos vencimentos. É o que eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Bom dia, feliz sábado. A você que está aí conectado conosco pela plataforma do YouTube, é muito bom poder falar com você. Estamos seguindo a nossa programação. Hoje é um sábado atípico e a você que é membro da comunidade Terceiro Ato, você percebeu que não estamos tendo uma programação presencial. Contudo, estamos preparando esse programa, ou preparamos este programa para que neste sábado pudéssemos estar juntos, cantando, louvando, estudando a lição da Escola Sabatina, e você pode acompanhar aí o pessoal e toda a equipe no TA 360 graus. E a você, muito obrigado. Já vai viralizando, já vai compartilhando, vai mandando aí para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nas tuas páginas das redes sociais. Vamos, de fato, viralizar a esperança. Você percebeu que desde o sábado passado, nós começamos aqui na comunidade Terceiro Ato uma série sobre saúde mental. Nós tivemos um belo momento de estudo na semana passada e hoje estamos aqui de novo para falar mais uma vez sobre a importância da saúde mental. Então, se você entende que alguém precisa ouvir essa mensagem e entender um pouco sobre esse conteúdo, então compartilha, envia para essa pessoa, ou se está aí na tua casa, chama para sentar do teu ladinho, para vocês assistirem juntos e analisarmos um pouco hoje sobre alguns detalhes da nossa saúde emocional, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês, ou nós vamos estudar um pouco e debater sobre esse tema que está aí aparecendo para você na tela. Dependência emocional. Todos nós, ou todo ser humano, ele precisa viver em relacionamentos. Você já percebeu isso? Não somos ilhas e não podemos viver desconectados de ninguém. Nós vivemos em relacionamentos. E, de uma forma ou de outra, nós dependemos das pessoas. Lá em casa eu tenho 3 dependentes. Eu tenho um de 2 anos, um de 6 anos e a minha esposa aqui. Ela é mais independente, mas ainda assim depende de mim. E eu também dependo dela. Você no seu relacionamento com seus amigos, ou no trabalho, ou no seu relacionamento conjugal, também vai depender da outra pessoa para um bom relacionamento. Mas a abordagem do tema de hoje vai falar sobre problemas mais sérios no que diz respeito a uma extrema dependência do ser humano. E nós vamos debater um pouco sobre isso. E eu quero começar com esse verso que aparece aí para você. Provérbios 11, verso 17, diz assim:
O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. E eu quero chamar sua atenção para essa frase. O homem bondoso faz bem a si mesmo. Cuida de si em todos os aspectos possíveis, sejam eles físicos, espirituais, isso é fundamental, mas também emocionais. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere-se ou danifica a si mesmo. Então entenda, quando falamos sobre relacionamento, desde o nascimento, o ser humano ele necessita desenvolver este relacionamento. Desde quando o bebê, ele encontra alguém para se relacionar. E logo ele vai crescer entendendo que ele pertence a um grupo. Desde os seus primeiros cuidados, desde os primeiros momentos na sua infância. E aí você tem algumas teorias desenvolvidas hoje, como a teoria do apego, que nos ajuda a entender melhor esta fase do desenvolvimento humano, onde ele vai criando vínculos com esses primeiros contatos, e estes vínculos vão ser norteadores fundamentais para os vínculos futuros que ele vai estabelecer, trabalho, casa, família e em muitos outros lugares. Portanto, é pertencendo a este grupo, é através da vivência do grupo que esses seres humanos eles vão construindo o seu próprio ser. E eles vão constatando diferenças, semelhanças entre as pessoas que convivem. E esse processo faz com que o indivíduo forme sua individualidade e sua identidade social e a sua consciência de si mesmo. E aí eu lembro de um versículo bíblico que fala da importância de vivermos em grupo ou em comunidade. Eclesiastes 4, 9 a 10, dos muitos textos bíblicos, esse eu acho interessante. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao verso 10. Essa é a importância do viver em grupo. Mas você vai perceber nos seus próprios relacionamentos, e quem sabe, à medida que formos aqui entendendo, e você vai vendo algumas informações aí pela projeção, pela apresentação, quem sabe você perceba que você tem algumas características que estão aqui. Ou você lembre de alguém que tem algumas destas características. Porque por mais que desenvolvamos e tenhamos relacionamentos, e seja importante viver em grupo, termos esses relacionamentos, como eu falei no início, existe alguns que infelizmente desenvolvem alguns ou um transtorno de dependência extrema para com a outra pessoa, quer seja num relacionamento familiar, num casamento, entre amigos, colegas de trabalho, em uma relação paciente-terapeuta, não sei. Mas alguns acabam desenvolvendo esse transtorno de extrema dependência. Quando o indivíduo, e aí você tem algumas características, né? Quando o indivíduo se prende ao outro, necessitando de constante aprovação, deixando então de lado a sua identidade, há grandes chances deste indivíduo estar desenvolvendo um transtorno, que é conhecido como transtorno de personalidade dependente. Transtorno de personalidade dependente. É claro que quando a gente fala de dependência, é comum imaginarmos pessoas que são dependentes químicos, aqueles que usam drogas e são, infelizmente, pessoas, comumente chamamos de viciadas, os dependentes químicos. Mas a dependência também pode estar associada à afetividade. E por muito tempo, há muitos anos, muitos pesquisadores e especialistas da área comportamental têm tentado entender esse tipo de dependência. A dependência afetiva. Como ela acontece, quais são as consequências dela e como isso acaba prejudicando outros relacionamentos. Esse livro que está aparecendo aí para vocês é o DCM-5, ou o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Transtornos Mentais. É quase que um livrinho, quase não, é um manual, como diz o nome, onde apresenta todos os transtornos e problemas emocionais, psicológicos, onde os profissionais da área da saúde vão trabalhar com ele. E dentro dele está ali o significado do que é o transtorno de personalidade dependente, abreviando TPD. E ele diz o seguinte: um indivíduo que tem uma tendência a depender do outro, necessitando de um cuidado excessivo, apresentando também medo em ser abandonado ou que ainda costume a ser submisso em diversas situações, além de buscar uma relação que oferta atenção e apoio. Em resumo, esta
seria a definição de pessoas com transtorno de personalidade dependente. Uma tendência a depender, a abrir mão de si, das suas necessidades, vive num círculo de medo, criando este vínculo para ser de alguma forma beneficiado pela outra pessoa. Existe então essa dependência neste processo aí. A dependência emocional, ela também pode ser caracterizada por alguns comportamentos, como possessividade, ciúmes excessivos, que vão, infelizmente, problematizar o relacionamento, tornando essa pessoa dependente uma pessoa tóxica, porque, de alguma forma, ela quer receber atenção de forma disfuncional, fora do comum. Mas isso não acontece só no casamento, isso acontece em todos os relacionamentos. Além da dependência amorosa, há também pessoas dependentes em outros tipos de relacionamentos, como os familiares ou os amigos. Adultos dependentes costumam a depender de tudo. Não têm opinião formada. E até mesmo para tomarem decisões simples da sua vida, eles vão depender de outras pessoas. Então, definindo, esse é o transtorno de personalidade dependente. No contexto ou na apresentação do problema, vamos assim dizer, não existe apenas o transtorno de personalidade dependente. Em muitos casos, estão associados a esse transtorno outros problemas, outras condições. Não em todos, mas em muitos casos. Como você vê aí, depressão maior, transtorno bipolar, alguns transtornos de ansiedade e transtornos alimentares. Então, muitos desses que têm esse transtorno de dependência vão também apresentar alguns destes outros quadros de questões emocionais. Em uma pesquisa realizada, diagnosticou-se que 50% dos pacientes diagnosticados com TPD, transtorno de personalidade dependente, também receberam diagnóstico de transtorno de borderline. Mas aí tem uma pequena diferença, né? Pacientes de borderline, quando eles são abandonados, eles reagem com raiva e manipulação, e os pacientes dependentes reagem de forma submissa e são mais apegados. Então, de forma estranha, muitas pesquisas mostram que 50% destes que são dependentes também têm transtornos de personalidade borderline, mas isso é apenas para a sua curiosidade. Quais são então as causas, William? O que desenvolve problemas de transtorno de personalidade dependente? Algumas dessas causas, a primeira está aí. Uma das causas para a dependência na vida adulta vem da infância, onde o vínculo mal formado com a principal figura de apego traz prejuízos nos relacionamentos e tal situação faz com que o indivíduo procure em seu parceiro um amor e afeto que faltou quando criança. Mas há também outras explicações, como o medo de perder ou a ansiedade da separação, que fazem com que essa pessoa se fixe num amor dependente. Você percebeu? Há muitas causas. Uma delas, problemas de vínculos na infância, problemas de relacionamento na infância, a dificuldade em formar este vínculo com esta pessoa do apego, e essa palavra eu destaquei ali, o apego, dificuldades de estabelecer este apego, este vínculo, infelizmente pode desenvolver adultos com transtorno de personalidade dependente. Essa é uma das possibilidades. E aí existe a teoria do apego, que foi uma ideia, né, uma teoria que surgiu no século XX, e essa teoria descreve o comportamento de apego como uma forma que uma pessoa tende a se aproximar de uma figura de identificação quando essa busca se sentir segura ou está em sofrimento. Então é importante uma criança ter uma base segura na infância. Os cuidadores precisam influenciar a autonomia durante o crescimento do filho, com o propósito de diminuir a dependência com o passar dos anos. Existe o apego, mas os pais precisam desenvolver nesses filhos a autonomia, a independência, para que não desenvolvam-se ou não surjam adultos dependentes, submissos, por questões ainda não resolvidas na infância. Outras causas prováveis, alguns profissionais acreditam que uma experiência de vida negativa, somada à vulnerabilidade social, o aumento de ansiedade, isso aí seriam fatores para também desencadear esse transtorno de personalidade dependente. Alguém que sempre está submisso ao outro, alguém que sempre abre mão das suas necessidades para o outro. Como acontece?
A TPD, ou a transtorno de personalidade dependente, ele pode acontecer em todos os sexos, homens e mulheres. Existe uma prevalência mais para com as mulheres, e em um levantamento norueguês descobriu que a TPD tem prevalência 2 vezes mais nas mulheres do que em homens. Mas isso também pode soar, ou isso pode acontecer devido ao contexto que nós vivemos, o contexto do estereotipo de gênero, onde tem-se a ideia de que a mulher acaba sendo mais dependente do homem. E a mulher expressar isso é muito mais comum do que o homem. Mas tanto o homem quanto a mulher, de forma geral, podem desenvolver ou podem ser um dependente, né? Podem ter o transtorno de personalidade dependente. Quando isso geralmente acontece nas mulheres, existe ali a probabilidade delas serem vítimas de abuso. Imagine aí, se o indivíduo, como diz aí, que já tem tendência à dependência, se relacionar com alguém abusivo, pode ter ainda mais dificuldade em romper essa relação, pois passa a sofrer manipulação e, em muitos casos, nem percebe que aquilo faz parte de uma relação abusiva, pois pode ver este cuidado agressivo como uma forma de amor também. Então, é só somar, imagine aí, a pessoa já é dependente, ela já se vincula facilmente a outra pessoa, ela já se submete facilmente a outra pessoa, e além disso, a outra pessoa é um abusivo. É diagnosticado ou aproveita a situação para abusar, quer seja física, emocional, por meio de palavras ou até mesmo sexual. Essa pessoa não tem reação. E no contexto comum de uma pessoa que sem o transtorno já seria difícil se desvencilhar, imagine uma pessoa completamente dependente, como diz o texto. Ela imagina, de alguma forma, que aquilo vai, ou que toda aquela agressividade, na verdade é um cuidado, é um amor que se apresenta por ela. Então você vê aí uma dificuldade dessas pessoas dependentes, especialmente em relacionamentos abusivos. E existe também a dependência econômica, ainda nesse contexto de relacionamentos abusivos. A dependência econômica é a que mais impacta e mais dificulta, porque atrapalha o processo de desvincular, especialmente se essa vive dentro de um contexto de uma relação completamente abusiva. Então, aí você tem as características de um indivíduo que vai depender do outro. Lhe falta autoconfiança, tem baixa autoestima, se sente inferior em qualquer atividade que ele vier a fazer, especialmente sozinho e sem o auxílio de outros, e ele se submete às ordens do outro quando ele é repreendido, tudo isso para ser aceito pelo outro, para não perder o outro. Algumas simples características. E aí existe também a incapacidade de romper qualquer relacionamento amoroso ou familiar, mesmo que esteja sendo vítima, como mencionamos, mesmo que esteja sendo vítima de um abuso. A dependência emocional, dizem os especialistas, também é incapacidade do indivíduo de romper laços afetivos e intensidade em suas demonstrações de amor e carinho, assim como o sentimento de culpa, vazio e medo do abandono. Uma pessoa dependente emocionalmente tende a assumir uma posição submissa, podendo ignorar suas próprias necessidades, a fim de satisfazer o outro, podendo também aceitar todo tipo de desprezo e humilhação. Então você já teve uma ideia do que é uma pessoa dependente emocionalmente. Agora vamos ver algumas características e quem sabe você se veja em algumas delas, ou você conheça alguém com algumas dessas características. O que de fato é, ou quais são as características de uma pessoa com transtorno de personalidade dependente. Primeira delas, está ali em cima, dificuldade de tomar decisões. Na nossa vida nós tomamos decisões em todos os momentos, do sair de casa ao dormir, do como sair de casa, do que roupa você vai usar no trabalho, de como você vai tratar ou se relacionar com as pessoas. Pois é, pessoas altamente dependentes, elas não conseguem tomar decisões. Indivíduos com esse transtorno de personalidade apresentam grande dificuldade em tomar decisões cotidianas, como que cor de camisa vestir, vai levar ou não guarda-chuva hoje, vai de ônibus ou vai de carro, vai abastecer com álcool ou com gasolina, conversa ou não conversa com aquela pessoa, entendeu? Então há uma confusão, ela não consegue tomar decisões do seu cotidiano sem uma quantidade excessiva de conselhos assegurados, oferecidos por uma outra pessoa. Então se não tiver alguém
para lhe dar segurança quanto às suas decisões, ela não toma decisão nenhuma. Outra questão, esta pessoa ou este indivíduo permite que outros assumam a responsabilidade por sua vida. Este indivíduo tende a ser passivo e permitir que os outros, frequentemente as pessoas mais próximas, tomem a iniciativa e assumam a responsabilidade pela maior parte das principais áreas da sua vida, que decidam pelas principais áreas da sua vida. Se é um adulto, ele vai depender dos pais, ele vai depender do que os pais escolham por ele, se ele mora com o cônjuge, ou os pais ou o cônjuge, se é um adulto, né? Onde morar, que tipo de trabalho realizar, como se relacionar com os vizinhos. Se é um adolescente, ele não toma decisões, ele permite que os pais decidam por ele o que ele vai vestir, com quem ele faz amizade, com quem ele sai, que hora ele chega em casa, para que universidade ele vai, que curso ele vai fazer. Totalmente submisso, deixando o outro tomar as decisões por ele. Totalmente submisso, deixando o outro tomar as decisões por ele. Terceira característica. Estes indivíduos não discordam por medo. Não discordam de nada. Como existe o receio de perder o apoio ou a aprovação, estas pessoas com esse transtorno de personalidade dependente frequentemente apresentam dificuldades em expressar discordância de outra pessoa, em especial aquelas de quem eles são dependentes, porque eles acreditam que de alguma forma eles poderão ser abandonados ou rejeitados se eles discordarem da outra pessoa. E ele simplesmente aceita. Por mais que ele entenda que aquilo que está sendo dito para ele é errado, para ela é errado, ela vai aceitar da mesma forma, porque ela não quer discordar, para não perder a pessoa de quem ela depende, com quem ela está estabelecendo aquele relacionamento. Ela não discorda por medo. Quarto ponto, esta pessoa não tem iniciativa. Indivíduos com transtornos apresentam dificuldades para iniciar qualquer projeto na sua vida, para fazer qualquer coisa independente. Elas carecem de autoconfiança e acreditam que o outro pode realizar melhor do que ela, que as tarefas do outro são melhores do que ela faz. E muitas vezes ela vai esperar que alguém comece a fazer algo para que ela, quem sabe, acompanhe. E isso nem sempre é verdade, essa crença de que ele não sabe fazer nada. Em muitos casos, ela faz melhor do que a outra pessoa. E ela sabe que até faz melhor do que a outra pessoa. Mas dentro deste pensamento, ela vai pensar, eu não farei. Porque se eu fizer e a outra pessoa perceber que eu fiz melhor do que ela, que eu fui superior a ela, o que ela vai fazer? Ela vai me deixar, ela vai me abandonar. Então, infelizmente, ela tem essa crença e por isso ela acaba não desenvolvendo também suas habilidades. Porque ela acredita, ela não tem iniciativa, pois acredita que não consegue fazer nada sozinho. Outra problemática, outra característica de uma pessoa com transtorno de personalidade dependente. Ela vai aos extremos no seu relacionamento. Estes indivíduos com transtornos de personalidade podem ir aos extremos para conseguir cuidado e apoio de outros, a ponto até de voluntariar-se para qualquer tarefa que ela entenda ou acredite ser o quê? Desagradável. Tudo isso para ser aceita pelo outro. Estão dispostos a se submeterem ao que os outros desejam, mesmo que as suas demandas ou mesmo que o que está sendo pedido não seja razoável. Sua necessidade de manter um vínculo importante resultará frequentemente em um relacionamento desequilibrado e distorcido. Ela vai se sujeitar a situações mais diversas possíveis para simplesmente agradar o outro, se sujeitando até mesmo a sacrifícios de abuso verbal, físico ou sexual. Porque ela não quer magoar a outra pessoa, ela quer a atenção e estar nesse vínculo de dependência com o outro. Próximo ponto, estas pessoas com personalidade dependente, elas infelizmente ficam desconfortáveis quando elas estão sozinhas. E por quê? Pessoas com esse tipo de transtorno sentem desconfortáveis ou desamparadas quando sós, devido aos temores exagerados de não serem capazes de cuidar de si mesmas. E por isso elas vão se grudar ou aproximar-se de uma outra pessoa, independente de quem seja, apenas para evitar a solidão, mesmo sem ter interesse na outra pessoa. Ela quer apenas não estar sozinha. Ela quer apenas manter um vínculo de dependência com a outra pessoa. Outra característica, busca novos
relacionamentos sem pensar duas vezes. Ao término de um relacionamento íntimo, um rompimento com um companheiro afetivo, a morte de alguém que amava, um parente familiar, de um cuidador, indivíduos com esse transtorno podem buscar urgentemente outro relacionamento para obter os cuidados e o apoio que necessitam. Sua crença de que são incapazes de funcionar na ausência de um relacionamento íntimo motiva-os a tornarem-se rápidos e indiscriminadamente apegados a outra pessoa. Então ela vai buscar um outro relacionamento, quer seja conjugal ou uma amizade, muito rapidamente, porque ela acredita que ela não pode ficar sozinha, ela depende desse relacionamento. Um dos problemas disso é que ela vai escolher qualquer pessoa que passar na frente dela, independente da índole, das intenções desta pessoa, porque ela só quer ficar intimamente ligada com alguém. E por fim, medo do abandono. Com frequência, estes preocupam-se com medos de serem abandonados à própria sorte. Veem-se como tão completamente dependentes dos conselhos e da ajuda de uma outra pessoa significativa que se preocupam com a possibilidade de serem abandonados por essa pessoa, mesmo que não haja justificativa para esses temores. Geralmente, não há razão para esses temores, não há motivo para temer ser abandonado, mas o desespero é tanto. E ela fica naquele relacionamento, e aí a gente volta àqueles outros pontos. Ela vai sempre se submeter ao outro, porque ela sempre teme ser abandonada. Então está aí para você de novo. 8 características que definem, de acordo com os especialistas da área do comportamento, uma pessoa com transtorno de personalidade dependente. Até aqui, tudo legal, interessante, e quem sabe a pergunta seja, e como lidar com isso? E como resolver o problema? Tem solução? Não. Brincadeira. Tem. Dá para lidar com isso? Dá. Por onde começar? Antes da gente falar sobre isso, por onde começar, uma mensagem, uma frase interessante que eu achei importante. Todos nós vivemos em relacionamentos e somos aconselhados a fazê-lo. Como eu falei no início, não somos uma ilha, não vivemos sozinhos. Mas quando este relacionamento perde seu equilíbrio, quando uma das partes é altamente o quê? Abusiva ou dependente, e aí você tem os dois lados da moeda, altamente abusiva ou dependente, desgasta tanto o relacionamento quanto a vida individual dos envolvidos. Então nós podemos até achar interessante, mas ela é submissa, ela é independente, ou ele é submisso, é independente, ele sempre está comigo, ela sempre está comigo e faz tudo o que eu quero e que eu mando. Mas isso desgasta um relacionamento, bem como a individualidade de cada um dentro deste relacionamento, quer seja matrimonial ou um relacionamento de amizade familiar. Pode ser tratado? Pode e precisa ser tratado. Então, 5 dicas de como superar a dependência emocional. Primeira delas, reconheça o seu valor. Isso para todo cristão tem que ser óbvio, né? Ou é óbvio. Reconheça o seu valor. Reconheça o seu valor ao trabalhar sua autoestima. Concentre pensamentos positivos sobre si mesmo, percebendo suas realizações, bem como suas limitações. A terapia é uma forte aliada neste processo. Então entenda quem você é, reconheça os seus pontos positivos, reconheça as suas qualidades. Você vai saber, você vai entender que você tem defeitos, que você tem falhas, que você tem problemas no relacionamento, mas dê mais atenção para os seus pontos positivos, para aquilo que realmente se destaca na tua vida, para aquilo que você faz que é singular, que realmente faz a diferença e define quem você é. Dê atenção a estes detalhes na sua vida. E aí, no rodapé, procure um terapeuta. Procure a ajuda de um profissional da saúde emocional. Procure alguém que vai realmente te apresentar ou te mostrar o norte e te mostrar quem você é. Procure um profissional e este profissional vai te ajudar demais a entender e a reconhecer o seu valor. Segundo conselho, aceite o quê? As decisões da sua vida. Aceite suas decisões e enfrente as consequências. Perceba que você é capaz de fazer o que é melhor para você mesmo. Aceite desafiar-se. Aceite tomar decisões e encare as consequências, quer sejam elas positivas ou negativas, das suas escolhas e das suas decisões. Entenda que você pode tomar as melhores decisões para a sua vida. E aí chegamos para o próximo ponto.
Entenda o terceiro ponto, que você está no controle das suas emoções. Lembre-se que somente você está no controle das suas emoções, das suas ações, dos seus sentimentos, e você pode lidar com os seus pensamentos disfuncionais, que o levam a entender que você depende completamente de uma outra pessoa. Você está no controle das suas emoções, sentimentos e pode lidar com os seus pensamentos. Quarto ponto, planeje sua vida. Não planeje sua vida em torno de outros. Perceba que suas necessidades são importantes e você precisa assumir o controle de sua vida e ser independente. Falei no início, todos nós nos relacionamos. Todos nós somos dependentes dentro de um contexto saudável de relacionamento. Mas quando este contexto de relacionamento exceder os limites, você precisa entender que as suas necessidades também são importantes. A tendência de pessoas com transtorno de personalidade dependente é acreditar ou se culpar por dar atenção às suas próprias necessidades e não suprir as necessidades do outro. Mas fique tranquila, você precisa entender as suas necessidades e dar atenção às suas necessidades. Por fim, e não menos importante, quinto ponto, ame como você se ama. E eu termino com esse texto. Mateus capítulo 22, versículo 39. E Jesus falou. E o segundo mandamento, diz ele, é semelhante a este. O que diz ali? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. No início, no verso anterior, Cristo diz, ame a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Existe uma grande verdade nesse texto bíblico que a gente não percebe, ou a gente não quer perceber ou ignora. A gente usa muito esse texto para falar do amor ao outro, do compartilhar, do auxiliar, do sentir empatia para com o outro. Mas esquecemos que esse texto, ele valida mais do que a empatia e o amor para com o outro. Ele está tentando validar no meio e no seu coração o amor para com nós mesmos. Pois o texto diz, ame como você ama a si mesmo. O primeiro mandamento é ame a Deus. O segundo mandamento divide-se até em dois, podemos assim dizer. Ame-se primeiro, para que você consiga amar o outro. O que definirá a forma que você ama ou se relaciona com a outra pessoa é como você se enxerga, como você se vê. O conselho de Cristo é, ame-se. Para desenvolver bons relacionamentos, ame-se. Para ter boas amizades, ame-se. Para desenvolver relacionamentos saudável, ame a si mesmo. Para valorizar o outro, valorize a si mesmo. Ame a si mesmo. Portanto, infelizmente, o transtorno de personalidade dependente é uma realidade em nossos dias. E há muitos dentro deste contexto que já estão nesse contexto ou infelizmente estão se encaminhando para este contexto. Há uma saída, E você viu todos os conselhos. Há como lidar com este problema. Se você conhece alguém que tem este problema e você já percebeu algumas das características aqui em alguém, procure um profissional, procure ajudá-la, procure entender a sua dependência e auxiliá-la na sua dependência. E se é você, para quem eu estou falando, que está se encaixando em algumas dessas características, leve em conta os conselhos dos profissionais da saúde e leve em conta mais ainda o conselho de Cristo. Ame-se a si mesmo. Eu quero orar com você. Pode ser? Aí onde você está mesmo. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, bom Deus, por teu grande carinho, por teu maravilhoso cuidado. Obrigado, Senhor, porque nessa apresentação de hoje, entendemos de forma bem técnica, é fato, um dos grandes problemas que assolam a humanidade no que diz respeito à saúde emocional. Nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajude a lidarmos com a nossa saúde emocional, a lapidarmos as nossas emoções, que essas emoções possam ser dirigidas e conduzidas por Tua mão poderosa. Se, Senhor, eu estou falando para alguém nesta manhã que nos assiste ou em algum outro momento, que está se encaixando em algumas dessas características, que vive um relacionamento altamente dependente de outra pessoa,
que sofre por este relacionamento altamente dependente, mas não consegue se desvencilhar, não consegue tomar decisões individualmente, decisões por conta própria. Que Deus Santo Espírito possa dar-lhe força nesse momento, porque acreditamos e entendemos que há um Deus que pode fazer milagres e pode fazer coisas extraordinárias na vida dos teus filhos e dos teus servos. Que esse Espírito Santo possa mexer esses corações, possa abalar esta mente e esse coração, e que pelo poder do Espírito ela possa entender o seu valor pessoal, amar a si mesma e começar a dar atenção a si mesma e às suas necessidades. Se há por acaso alguém que é vítima de algum relacionamento abusivo, que o mesmo Espírito possa lhe dar força, autonomia e sabedoria para lidar com cada situação da sua vida. Senhor, pedimos que nos abençoe, que o Senhor nos proteja, nos dê um ótimo restante de sábado. Nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias, essa vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar.
Chegamos ao fim de mais uma programação. Como é bom que tivemos a sua companhia aqui, é bom que adoramos a Deus e esses momentos são sempre especiais. Estamos agradecendo a vocês, nós vamos ainda cantar e neste momento eu ainda faço um convite a você. Nós ainda no próximo sábado teremos a nossa série sobre saúde mental e você é o nosso convidado. Tanto para partilhar o nosso link pela comunidade e pelo YouTube para outras pessoas, como também para vir aqui conosco presencialmente no próximo sábado. A partir das 9h30 teremos o Teatro 360 e logo depois começaremos momentos de louvor, adoração, até a nossa mensagem especial sobre a saúde mental. Até logo, que Deus te abençoe.